Eu, há muitos anos, lembro que eu estava no monastério, e o monastério era uma floresta, ele é uma floresta gigantesca. Tem duas cachoeiras, que a gente nadava de manhã antes dos turistas chegarem. Tem, eu acho que o cálculo são mais ou menos 150 alqueires, algo assim. São 278 acres. Não lembro exatamente o tamanho, mas enfim, é grande. Tanto que eu aprendi a pilotar trator, tanto que eu aprendi a trabalhar na roça, eu ganhava as vacas, mas é uma floresta. Cada monge tem uma cabana onde a gente dorme, porque a gente faz tudo junto. E onde a gente trabalha tem eletricidade, tem computadores, tem Wi-Fi, essas coisas todas. E aí, para os monges dormirem, tem pequenas cabaninhas. Cada monge tem uma cabana. E essas cabanas não têm eletricidade, não têm água, ou chama dessa espessura. Ela tem 2,5 metros por 2,5 metros, é uma cabana, no meio do mar. Mas é lindo, aquelas árvores gigantescas. E, e um dia, eu estava conversando com um dos mestres, passeando com eles pelo lugar, e aí a gente ouviu um barulho muito grande de galho quebrando. Era um galho enorme. E desaba um galho. E aí eu falei, o galho quebrou. Aí o outro monge falou, mas tem outra coisa. Eu falei, como assim? E ele disse, eu não vi. Se eu tivesse visto, eu contava para vocês, mas eu não vi. Mas eu acredito nele. Ele é um monge bem experiente com essas coisas de energia. Ele falou, conforme a gente vai andando, a gente tem uma esfera, é um pouco ovalado, na verdade, nossa aura, nosso campo de energia. E a gente está aqui falando de coisas do bem, a nossa energia está elevada. E o mundo é um jogo de forças. O mundo tem energias de todos os tipos. A gente não está aqui num plano elevado. O planeta Terra material é o ponto de encontro. Nasce gente aqui que vem de uns planos complicados. Nasce gente aqui que vem de planos de luz. E aqui é esse encontro, é como se fosse o centro da roda da carroça. Todos os aros, todos os fios se encontram no centro. Então a gente está aqui com gente de mais luz que a gente, para a gente aprender, e bem menos luz que a gente, para a gente ensinar. E é uma bagunça. Mas uma bagunça esse lugar, que é o plano terrestre. Isso não acontece só entre nós humanos. Aliás, pelo contrário, é mais intenso ainda com as energias, os seres de outras dimensões e as energias que fluem. Tem energia pesada nesse lugar da matéria. Vocês sabem disso. Então, aqui numa terça-feira, falando de espiritualidade, é porque vocês já sentem energias. E tem energias elevadíssimas que a gente chega e a gente fala: me deixa ficar aqui, por favor. Que eu vou falar delas hoje à noite também. O foco é falar das energias superiores. Mas essas energias pesadas existem e muitas vezes elas têm consciência de até seres de baixa vibração que estão por aí, fazendo o trabalho deles. Eles também têm uma parte na criação, porque para a gente poder ter o livre-arbítrio, a gente tem que escolher entre a luz e a sombra. Como que a gente vai escolher luz se não tem sombra? Pelo menos nessa etapa nossa. Então, sim, existem seres que querem atrapalhar. Eu não vou usar a palavra mal, porque não é bem assim. Mas eles são contrários à evolução. Eles são agentes, realmente, que não estão a favor da alma, eles estão a favor de puxar para o outro lado. E aí eu e esses monges estávamos andando ali na floresta, e esse barulhão de árvore quebrando. Então um dos monges disse, a nossa energia elevada expulsou daqui alguns seres, meio barra pesada. Eles detestam ser expulsos, eles vão e quebram alguma coisa. Eles estão escândalos saindo. Bate a porta, quebra a solução. E eu achei aquilo fascinante. E eu comecei a observar, e várias vezes acontece, da gente chegar num lugar, começar a elevar a vibração do lugar, e não um lugar como esse, que a gente eleva a vibração com frequência, mas um lugar que é mais difícil, a gente começa a elevar a vibração, sente umas coisas contrárias,
quebra alguma coisa, a gente fala, nossa. Então, quando eu fui fazer um projeto muito bonito pela primeira vez, que era um projeto grande, começou a dar tudo errado. Mas umas forças contrárias, assim, absurdas. E as pessoas brigavam, e aí o carro quebrava, e aí dava tudo muito errado. E aí as pessoas vieram me falar assim, monge, a gente achou que trabalhar com essas coisas do bem ia ser tudo lindo. Os céus iam se abrir, e aí iam vir uns anjos trocando harpa, e tudo ia funcionar. E eu dei risada, mas não das pessoas. Eu dei risada de mim, porque eu achava a mesma coisa antes de eu entender um pouco mais. A gente tem essa ideia, não sei, são os desenhos da Disney, né? Você é do bem, vai tudo ficando lindo. Não é bem assim. Exatamente a hora que você escolhe a luz, a sombra não gosta. E aí ela tenta, dentro do que é permitido, porque ela é obrigada a seguir uma lei maior. E a lei maior é 1 milhão de anos de sombra, a hora que entra a luz, a sombra tem que se retirar. Se existe uma caverna escura, que está sem luz há 3 milhões de anos, não importa. A hora que a luz chega, a sombra é obrigada a se retirar. Mas quando ela vai se retirando, ela agarra um pouco. Essa pessoa tem ali um pouco de implicância com a outra. Aí vai tomar um beliscão. Ah, esse carro pode quebrar. O que pode acontecer dentro do karma das pessoas? Ainda na lei da proteção. Quer dizer, nada muito grave vai acontecer. Mas o que vai incomodar? E aí a gente estava lá se dedicando a fazer um projeto de luz e parecia que nas bordas tudo ia dando errado. Até que duas pessoas, eu acho que as mais sensíveis psiquicamente, sofreram ali umas coisas pesadas elas parecia que não eram mais elas. Uma delas brigou muito feio com a outra e aí aquilo se resolveu. Foi o último impacto dessas forças negativas. Que aí na hora que aquelas pessoas se entenderam, parece que tudo avançou. São essas forças contrárias fazendo birra antes de serem expulsas. E acontece. E aí eu comecei a aprender que às vezes, quando a gente traz luz, voa morcego para tudo que é lado. E a gente respira e vai entendendo. E assim, morcego é um bicho bonitinho, tá? Eu estou usando só como expressão. O morcego tem todo o direito de ser um bicho do bem. E ele é até melhor que os humanos em vários sentidos. Mas quando a gente entra, a gente assusta com aquilo tudo, quando a gente entra com a luz. Então, não se deixe abalar por quando você começa um projeto do bem, parece que estoura alguma coisa, quebra algum galho. É assim mesmo. Não se deixe abater, persista. Pronto, respire. Tá tudo bem? Hoje é um dia desse de energia pesada, eu estava vindo para cá e observando, nossa, um monte de coisas acontecendo. Não é a gente, tá? Não sei se é o mundo inteiro ou é o país inteiro. Mas esses últimos dias foram de energia bem pesada. Não nos diz respeito. Não tem nada a ver com isso. A gente fica olhando. Ah, uma energia pesada. Passou. A gente não está no campo, a gente não se inscreveu para ser cavaleiro templário. A gente não vai lá enfrentar as energias do mal. A gente não tem nada a ver com isso. A gente está ocupado em brilhar nossa luz. Esses seres que enfrentam outras energias é outro departamento, existe. Tá? Então é o que a gente veio fazer aqui. A gente veio primeiro se elevar, aí depois a gente... Então é isso. Não precisa ter medo de nada, não precisa ficar preocupado, não precisa se abalar, mas eu acho que é necessário ter consciência. É necessário se entender, entender o que está acontecendo, de onde veio, para onde vai. Tudo bem? Consegui explicar? Nem era esse o tema da noite, mas eu vou continuar. Posso? Muito bem. Na língua da meditação, a linguagem chama-se Shum. A gente nomeia coisas que não existem normalmente aqui no mundo da matéria. As coisas dentro de nós, as coisas vistas do prisma da meditação são diferentes. Tanto que lá a gente não tem palavras diferentes para verbo e substantivo.
Se eu digo, por exemplo, Kamsatirni, Kamsatirni. Kamsatirni é a perspectiva elevada de quando tudo do mundo parece pequenininho lá embaixo. Você está no melhor de você e você não se envolve. Aqui no alto da sua montanha você tem clareza e as coisas estão acontecendo lá embaixo. Isso é Kamsatirni. As coisas estão acontecendo. Eu, simbolicamente, até respiro o ar da montanha. Está tudo perrengue lá embaixo. Kamsatirni. Então, na linguagem Shun, quando a gente tem essa capacidade de olhar as coisas vibracionalmente, Kamsatirni é um nível de consciência. É um nível em que, em vez de me enroscar nas coisas, eu me sinto libertado e olhando de cima. Não por eu ser superior, mas por eu estar num ponto de vista mais claro e mais alto. Vejam que não é um verbo, mas também não é um substantivo. Ele é um lugar da consciência. E essa é uma das coisas lindas que eu vim tentar ensinar hoje. Lugares da consciência. Não são verbos, não são substantivos, não são adjetivos. São pontos vibratórios dentro de nós. Então, Kamsatirni é o topo da minha montanha, de onde eu vejo o mundo. Eu posso ter também Municiaka. Municiaka é o ponto da minha consciência no qual eu sinto tanto amor que esse amor engloba o começo, o meio e o fim das coisas. Eu vejo uma criança, tenho amor por ela, mas eu tenho amor pelo adulto que ela vai ser, eu tenho amor pelo idoso que ela vai ser, e por mim também, tendo municiaca, eu consigo ter amor pelos erros que eu fiz quando era criança, pelos enganos que eu cometo hoje, porque eu amo não só o ser naquele ponto, quando ele está fazendo tudo certinho, parabéns, mas eu amo o ser como uma jornada. E se a gente pratica municiaca, a gente fala, nossa, sabe aquele erro que eu morro de vergonha? Eu consigo incluir num grande amor que eu tenho por mim. Porque olhando a minha jornada, sem aquele erro, eu nunca ia ter me arrependido, eu nunca ia ter tido essa vergonha, que aí eu ia ter tropeçado, que eu ia ter chorado, que eu ia ter chegado aqui na Natividade nesta terça-feira, quando chove. Então, esse amor que pega a jornada inteira também é um lugar dentro da gente. Um lugar da consciência vibratória. E aí eu queria contar que todos nós, às vezes, temos uma sensação de saudade. Tem alguns lugares que parece que não existem. É porque eles existem, sim, da consciência. Eu vou explicar. A gente tem uma dificuldade de entender e de lidar com... esse mundo é muito material. E quando eu digo que algo existe na consciência, a pessoa está quase querendo me pedir o CEP de lá. Não, como é que é, Sátia? É o quarto subplano do plano astral, fica ali mais à direita. CEP, quantos? Então, quando a gente se pergunta, existe uma sala no plano de outra dimensão, onde tem certas energias, e a gente pode ir lá como consciência? Existe. Mas, além daquilo existir como sala, existe como vibração. As coisas daqui, se a gente fosse olhar no microscópio, são só coisas. Só que a gente está aqui sentindo a vibração desse conjunto. Se for olhar essa madeira, essa resina de madeira que forma o chão, é só um pouco de madeira. Mas a gente sabe que essa natividade aqui tem uma vibração que é muito superior à somatória dos blocos de tijolo, da madeira do chão, da luz elétrica. Tem algo aqui que ocorre que não é representado pelo CEP. É um nível vibratório, uma camada vibratória. Isso ocorre em outros lugares também. A nossa alma lembra, inclusive, de lugares que a gente visitou entre vidas. Porque quando a gente desencarna, está aqui na matéria quase como uma âncora. Está todo mundo misturado. Quando a âncora quebra e a gente desencarna, o
que acontece? A gente vai para o local onde a gente tem o nível, a camada vibratória, com o qual a gente tem afinidade. Por isso que existe isso da gente falar, a pessoa foi para o céu. Se ela vibrasse com uma energia elevada, com uma energia principal, ao longo da vida dela, a hora que quebra a âncora do corpo, ela vai para um plano de elevada vibração, de acordo com a vibração que ela tem. Aquelas pessoas que o corpo quebra e a pessoa tem uma vibração bem agressiva, egoísta, destrutiva, ela vai vibrar para um plano agressivo, destrutivo e egoísta. E aí vem essas lendas que a gente tem de céu e inferno. Mas não é ninguém punindo ninguém. É que aqui está todo mundo junto. Quando o corpo quebra, a gente vai para o plano que nos diz respeito. Só que cada um de nós aqui, para você estar ouvindo essa palestra, essa aula, essa uma terça-feira, tenho absoluta certeza que você já conhece certos planos de luz que você visitou entre vidas, que você visita quando dorme, sai em projeção astral, isso existe. Só que a gente não lembra direito, não registra direito. Entretanto, às vezes a gente fala assim, ai, com saudade de uma paz. Na verdade, eu nunca senti, como eu tenho saudade dela? Eu queria tanto ter um amor que eu acho que eu nunca tive. Não, teve sim. Porque a gente tem saudade e não lembra por onde a gente passou. É como se você visitasse os lugares mais lindos, os níveis da consciência lindos. E aí você acorda e tem que entrar e pegar o trânsito. E enfrentar São Paulo. Mas essa é a etapa humana encarnada. Tem que ser assim. O que, entretanto, eu queria passar, que é belíssimo, é que às vezes essas ideias, essas vivências que a alma tem, elas ecoam na poesia, na arte. Eu soube que as pessoas estão fazendo uma série de Senhor dos Anéis. E eu não assisti, eu sou péssimo de assistir TV, eu assisto muito. Mas eu li os livros quando eu era adolescente. Aliás, era difícil de ler porque aí eu tinha que dormir, eu não conseguia parar de ler. E eu gostava de ler sobre os elfos e os lugares bonitos. Às vezes a gente assiste aquilo e foi criado com um fragmento de algum plano de elevada vibração que o artista visitou. E aí aquilo mexe com a gente fala, ai, não seria lindo se aquilo existisse? Gente, existe como energia, existe como lugar e existe como consciência dentro de você. Então, mesmo para aqueles que com muita lucidez queiram duvidar do monte, eles dizem, ai, Sati, não sei isso aí não, um pouco mais. Aqueles que quiserem duvidar e interpretar isso como apenas algo simbólico, existem lugares elevados e belos dentro da nossa consciência. E a gente insiste em ficar vibrando naquilo que o dia, não é nem a vida, o dia nos trouxe. Mas você viu o que aconteceu? Você viu isso? Então isso. Eu tenho que me preocupar com isso. Então isso, então isso. E a gente fica focado naquela coisinha pequenininha, provavelmente material, e não deixa que a nossa consciência flua para outras partes nossas. Sejam simbólicas ou reais. E eu aqui estou dizendo que para mim elas são reais. Elas estão em outras dimensões. Mas pode ser que sejam só simbólicas. Tudo bem. Existem partes dentro da sua consciência que são mais leves, mais positivas, mais belas, mais corajosas. Que não são lembradas quando a gente ouve uma música de Bach, quando a gente vê um quadro belíssimo de um pintor com os encantos, quando a gente vê uma criança brincando, porque elas têm mais fácil acesso aos planos elevados. Eles acabaram de chegar, ainda tem a passagem guardada no bolso, de onde elas vieram, o ticket, o canhoto da passagem. Quando a gente se permite se elevar para uma cena. Eu lembro de olhar pinturas e falar assim, ai, que lugar lindo, como eu queria que existisse. Depois eu fui descobrir que aquele tipo de coisa existe sim. Seja na minha consciência, seja como símbolo, ou seja num dos muitos planos. Há muitas moradas na casa de meu pai, diz um sábio.
Então, se a gente lembrar que aqui é uma bagunça energética, e que conforme a gente vai saindo aqui da consciência presa no plano material, as coisas começam a se separar. Energia baixa fica com energia baixa, energia média fica com energia média, consciência alta fica com consciência alta. A gente vai descobrindo que isso tudo existe, pelo menos existe dentro de mim. E se eu vou dormir assistindo aquele filme de guerra, minha consciência é puxada para lá. Se eu assisto algo lindo e eu falo, gente, que coisa maravilhosa, quero ir para lá hoje à noite em corpo astral, dá para alguém me levar para o lugar que inspirou esse artista a fazer isso? Um dos filmes que meu mestre mais gostava sobre o Montessori era um filme com o Robin Williams chamado Amor Além da Vida. Que vai para planos elevados, planos baixos. Meu mestre falava, nossa, quem fez esse filme sabe das coisas, porque é assim mesmo. Então, seja como símbolo, se você tende para ser alguém que vê as coisas dessa maneira, ou seja, como realmente sendo um poliuniverso cheio de moradas, independentemente daquilo tudo, existe em você. Existe como consciência. É como se você tivesse, eu me lembro assim dos fogões antigos e dos... Aí você gira um pouquinho para aumentar a temperatura do forno, gira um pouquinho para cá. Você vai decidir qual canal, qual temperatura, qual vibração você vai apontar a sua cognição. Você vai se deixar inspirar por uma imagem bela ou por uma história aterrorizante. Então vocês são protegidos. Existe isso. A energia daqui é elevada. E às vezes a gente parece que é atacado por um bando de macacos enlouquecidos. É verdade. O que importa é que a luz é mais forte que a sombra, que a sua essência e a sua força estão sempre disponíveis, que o seu pedido é sempre ouvido. Faça o estado, faz uma conexão, você vai ser ouvido. Você vai ser ouvido. Na consciência, os lugares existem. E eles têm níveis vibratórios. E a gente que decide qual turismo cósmico a gente vai fazer. Eu não sabia se eu ia conseguir ensinar isso hoje, é um pouco avançado. Né? De que as palavras em Shum, elas representam lugares da consciência que podem existir em outros planos, mas elas não são nem verbos, nem substantivos. Aí eu fui falando, eu acho que deu para entender. Tomara. Eu agradeço o entendimento e o esforço de vocês. Alguém quer dizer algo? Estão sentindo a vibração daqui? Olha como isso é um lugar vibratório. Que não é o chão, não são as paredes, não são as telhas que nos protegem. Obrigado, Giovanni. Alguém quer perguntar algo? Alguém de casa também? No comentário da Cris, Oi, Cris. ela fala o seguinte: sabe, se explica e sentir assistindo filmes, como se o diretor tivesse aberto uma porta de algum plano elevado. Que para ela foi muito gratificante, né? Ela vai fazer dentro de filmes aqui, filmes avisados, Wim Wenders. documentário de animais. E aí ela falou, né? Na verdade, é como se o artista estivesse em algum papel espiritual muito elevado. Infelizmente, agradecer. Muito bom. Não porque eu quero agradecimento, isso quer dizer que teve valor para vocês. Eu não consegui entender. Não ouvi. A pergunta? Ela disse que isso quer dizer, essa aula de hoje explica por que alguns filmes e obras fazem ela se sentir como se o artista, o diretor do filme, talvez, tivesse entrado na cabeça dela, trazido algo que coisas que fazem sentido, e a impactam muito. Filmes como Asas do Desejo, acho que é Wim Wenders, o diretor, ou Vinícius de Moraes. Mas realmente os artistas podem abrir portais para camadas de maior vibração, de menor vibração, principalmente do plano astral. E a gente pode ter visitado aqueles lugares. E nem lembra. Mas a gente fala, ou a gente fala, que podem ser lugares de baixa vibração. Uma pessoa que parece ter um doce de pessoa,
mergulhou tão intensamente no papel do Coringa, eu não lembro o ator. Como? Heath Ledger. Parece que era um doce de pessoa. Teve ali certas preocupações consideráveis. A energia baixou, gente. Ele pulou na tomada debaixo da pressão. A gente tem que ter cuidado. A vida do ator, especificamente, é um pouco delicada nesse sentido, né? Porque ele pode vestir o personagem. Pois é. Acho que traz um pouco a questão da necessidade da sombra. Ela disse que isso traz a necessidade da sombra. Continue. Eu só repetindo. Sem sombra, a gente não entende a luz. A sombra cumpre uma função. Olha que interessante. A raiva da sombra é fazer o jogo dela. Entretanto, aceitar a sombra a gente confunde frequentemente, porque aceitar não é render-se a ela. E aí a gente fala, não, olha, eu aceitei minha sombra, então eu machuco as pessoas em dias ímpares e eu faço bem em dias pares. Isso não é aceitar a sombra, isso é ceder metade da sua vida para ela. Então a gente aceitar a sombra é aceitar que ela tem um papel. E o papel é ela me permitir fazer escolhas. Porque não há escolha lúcida se tudo é homogeneamente a luz. Mas aí as sombras vão me mostrando. Às vezes as minhas sombras me mostram, olha, Sati, você ainda está com medo disso. E aí minha sombra faz aquele fugir daqui. E aí o que acontece? Eu olho para mim mesmo, e se eu tenho um pouco de lucidez, eu falo assim, Satyanata, eu não acredito. Você nessa altura ainda tem medo disso. Mas é minha sombra, então ela vai me revelar. Talvez eu tenha que ter uma falta de fé. Eu tenha uma coisa que aconteceu comigo, para dar um exemplo. Claramente, no exemplo meus, mas isso vale. Eu estava com medo de fazer uma certa coisa que era muito importante. E o medo é sempre um pouco paralisante, né? E aí eu cheguei a minha sombra ali. Minha sombra dizia, nossa, isso é importante demais, então melhor não fazer, porque assim você não erra. E eu estava... E aí o que eu percebi? A sombra me mostrou que eu estava caindo na ignorância de achar que quem ia fazer ia ser eu, em vez de ser um canal para minha energia maior. A hora que cai essa ficha, eu falo assim, Satyanata, você acha que é você que vai fazer? Está se achando, hein? Aí fica mais fácil. E aí eu, através da sombra, me libertar de um erro meu. Assim, eu preciso ser um competente canal para o meu energia maior. Preciso me habilitar, preciso saber falar bem, preciso me concentrar profundamente, ter humildade durante a grandeza da aula afetada. Mas, se eu achar que sou só eu vou sair correndo. E aquela sombra pode me indicar. Eu estava me achando naquele momento, né? Mas aí fica mais fácil. Quando eu tenho medo que eu não vou dar conta, em geral, é porque eu estou achando que eu tenho que fazer tudo sozinho. E aí é como se eu não tivesse convidado o divino para participar. Eu fico aí que eu falo, eu vou fazer. Não dá certo, vou ver a minha profissão de novo. Mais alguma coisa? Agradeço a todos e todas, visíveis e invisíveis, presenças mestras. A energia melhorou muitíssimo desde que a gente se viu, tá? Vocês estão parabéns. Agradeço. Agradeço. Tudo maravilhoso. Beleza. Obrigado. Chegou bem na hora. Pode, deixa eu dizer tchau para as pessoas de casa. Gente, boa noite. Namastê para vocês. Até terça que vem, viu?